Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de História. Hoje para falarmos sobre a expansão marítima europeia ou as grandes navegações. Turma, para falarmos desse acontecimento histórico importante, é necessário que nós compreendamos em qual contexto, em qual tempo histórico esse acontecimento está inserido. E o tempo histórico, viu, turma, vai ser justamente o período dos séculos XV, XVI e XVII. Mas, obviamente, as grandes navegações, elas, apesar de ocorrerem nesse tempo, nesse período, elas de fato não aconteceram do dia para a noite. Não foi em um estalo que as grandes navegações aconteceram. Tivemos uma série de fatores que antecedem ali o século XV, mas que acabam contribuindo para que essas grandes navegações pudessem acontecer. Tais fatores são importantes e fazem referência justamente ali ao período de passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média dentro da Europa. Professor, que fatores foram esses que ocorreram nesse momento? Que fatos importantes aconteceram neste período histórico específico para que as grandes navegações pudessem acontecer lá a partir do século XV? Turma, bem simples. Nós tivemos ali na passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média uma série de fatores que vão contribuir para o início das grandes navegações. Fatores tais como o renascimento cultural, como crises que ocorriam dentro da Europa, críticas à Igreja Católica, mas vamos aqui falar especificamente de dois outros fatores que são importantes para que as grandes navegações pudessem acontecer. Esses fatores são o nascimento das cidades e o fortalecimento do comércio. Turma, vamos perceber uma coisa. Quando falamos de nascimento das cidades, estamos falando ali justamente das cidades da Península Itálica, uma vez que vai ser na Península Itálica que nós vamos ter todo o desenvolvimento ali do renascimento cultural e há naquela região, naquele momento, uma predisposição para a vida urbana, até fazendo-se um contraponto àquilo que ocorria de forma muito comum dentro do feudalismo, que era a ruralização da vida em sociedade. A vida se torna urbana, a formação das cidades vai acontecer nesse momento e a partir desse momento nós vamos ter inevitavelmente também o fortalecimento do comércio. E como já falado, esse fortalecimento ele parte da Península Itálica. Professor, qual região do mundo fazia essa relação comercial com a Península Itálica, com as cidades italianas naquele momento? A região era justamente a Índia, o grande império indiano, que nesse momento ofertava não somente para as cidades italianas, mas também para todo o continente europeu, uma série de produtos que eram muito bem vistos e muito bem consumidos dentro do continente europeu. Um desses produtos era o ouro, né? É bem verdade, e há que ser dito aqui na nossa videoaula, que o ouro ele era uma espécie de moeda de troca naquele momento. E um país, dentro das características atuantes naquele momento do mercantilismo, valia mais pela quantidade de ouro que ele possuía. Ou seja, quanto mais ouro o país possuía, mais ele valia. Tá certo, pessoal? Outros produtos também que eram retirados das Índias para a Europa eram justamente as especiarias. Professor, o que eram as especiarias? As especiarias, na verdade, viu, meninos, eram uma espécie de tempero, né? Eram os temperos que eram bem utilizados na cozinha europeia nesse momento. E o mercado europeu ele lucrava muito com a venda de especiarias. Daí esse comércio de especiarias ter sido muito forte e muito atuante nesse momento. As especiarias eram, na verdade, o açúcar, a canela, a noz moscada, a pimenta e também o cravo da Índia. Turma, outro fator que vai contribuir decisivamente para que nós tivéssemos posteriormente as grandes navegações vão ser fatores de ordem política. Esse momento também vai haver dentro da Europa, ali nessa passagem da Alta Idade Média, o desenvolvimento das cidades, nós vamos ter também dentro da Europa a formação das monarquias centralizadas. E olha, turma, como isso é importante. As monarquias centralizadas elas vão fazer uma mudança estrutural na política dentro da Europa. E alguns países vão se lançar de forma pioneira nesse processo de formação das monarquias centralizadas, de formação dos reinados, como é o caso de Portugal. Aliás, uma curiosidade sobre Portugal. Portugal, além de ter sido um dos primeiros países a ter sua monarquia centralizada instituída, Portugal também vai ser o país pioneiro dentro do processo das grandes navegações.
Professor, quais pontos foram preponderantes para que Portugal se lançasse de forma pioneira no processo das grandes navegações? Turma, eu costumo, nas nossas aulas, apresentar 4 desses pontos. O primeiro ponto vai ser justamente a centralização política das monarquias. O segundo ponto vai ser justamente a posição geográfica que Portugal possui, Ele está ali na região da Península Ibérica, uma região que favorece muito a questão da navegação, porque, como o próprio nome já diz, uma península ali rodeada de água por quase todos os seus lados. Além disso, Portugal tinha uma certa proximidade ao norte do continente africano e também ao que posteriormente ficou conhecido como continente americano, nossa terrinha, onde nós estamos aqui agora, nesse exato momento. Turma, um terceiro ponto que vai favorecer a esse pioneirismo português nas grandes navegações vai ser justamente as tecnologias que Portugal dominava quando o assunto era navegação. Vamos recordar um pouquinho o passado de Portugal, Os portugueses foram durante muito tempo dominados pelos mouros, e os mouros eles deixaram heranças de navegação para os portugueses. Tais heranças foram a lupa, tivemos também a luneta, tivemos também as cartas náuticas, tivemos também o astrolábio e principalmente, e aí já entramos no quarto ponto, a invenção das caravelas. Portugal conseguiu desenvolver as caravelas nesse momento. Olha como é importante as caravelas dentro desse processo. As caravelas eram navios leves e, por consequência, muito mais velozes que os navios existentes naquele momento dentro do continente europeu. Isso favoreceu muito para que Portugal pudesse se lançar de forma pioneira dentro do processo das grandes navegações. Turma, esse processo de pioneirismo português na expansão marítima europeia vai se dar por alguns fatores. Os portugueses não resolveram da noite para o dia se lançar em alto mar e se arriscar. Até porque, naquele momento, no imaginário do povo europeu, o oceano ele era cheio de monstros aquáticos, o oceano era um lugar perigoso, as terras que ninguém conhecia eram sempre vistas como terras cheias de monstros. Existia também naquele período a crença na Terra plana, As pessoas na Europa acreditavam que o planeta ele era plano, ele não era esférico como nós conhecemos hoje. Ora, o que é que motiva Portugal a se lançar nessas viagens ultramarinas, mesmo tendo-se o conhecimento, conhecimento aí entre aspas, de todo esse perigo existente dentro dos oceanos? Pois bem, turma, o que motiva Portugal a todo esse processo vai ser justamente a busca por novas terras para anexação ao Império Português e também a busca pelas tão famosas especiarias. Isso era uma forma de Portugal fortalecer o seu comércio e combater ali os mercadores da região de Gênova e Veneza, 2 cidades italianas. Uma verdade sobre esse assunto é a seguinte: os portugueses não poderiam fazer comércio com as Índias naquele momento pela rota costumeira, pela rota normal, que era a rota do mar Mediterrâneo, devido ao fato dos povos turcos terem tomado essa rota para si. Então os portugueses buscam uma nova rota e aí nós vamos ter o início de todo esse processo de grandes navegações portuguesas que vai acontecer pela primeira vez ali, esse intercâmbio, esse mercado português vai acontecer para a região norte do continente africano, numa cidade chamada Ceuta. Essa relação comercial entre Portugal e a região de Ceuta vai ser, na verdade, ali uma das primeiras viagens ultramarinas de Portugal, vão ser uma das primeiras viagens, e essa relação ela vai acabar gerando para os portugueses um lucro bem positivo nesse momento, Os portugueses vão obter muito lucro nessa relação comercial, tanto que vão criar escolas para formar navegadores. Dentre essas escolas vai se destacar a Escola de Sagres, que vai formar grandes navegadores em Portugal nesse momento. Outros fatos importantes, outras conquistas importantes vão ser realizadas por Portugal também nesse momento, como, por exemplo, o domínio da ilha de Açores, o domínio da ilha da Madeira e a navegação do Cabo Borjador,
que vai ser feita por Gil Eanes, também um grande navegador de Portugal nesse momento. Talvez um dos fatos mais notáveis que aconteça dentro desse processo de expansão marítima de Portugal vai ser o contorno ali do Cabo das Tormentas no extremo sul do continente africano. Isso vai acontecer no ano de 1488. O famoso navegador português Bartolomeu Dias vai fazer essa viagem, vai conseguir contornar o Cabo das Tormentas, inclusive vai criar algumas feitorias ali na região do extremo sul do continente africano. Na volta para Lisboa, o rei de Portugal fica tão satisfeito com esse feito de Bartolomeu Dias que acaba, inclusive, mudando ali o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Algum tempo depois dessa navegação e desse sucesso da esquadra de Bartolomeu Dias, o navegador Vasco da Gama também faz uma viagem desse tipo e ele não para ali no extremo sul do continente africano, como fez o Bartolomeu Dias, mas segue para as Índias e aí, de fato, ele consegue conquistar uma nova rota comercial para Portugal e os portugueses agora, nesse momento, tinham comércio livre com as Índias ali pelo contorno do Cabo da Boa Esperança. Turma, é bem verdade que esse momento, como nós estamos percebendo, é o momento em que Portugal cresce muito na questão das grandes navegações e atrai, obviamente, olhares de grandes navegadores, de pessoas que queriam investir em todo esse processo das grandes navegações. Um desses navegadores foi Cristóvão Colombo, que ofereceu para os portugueses um programa, um projeto audacioso para conseguir uma nova rota comercial para as Índias. Obviamente, o rei de Portugal não acatou o projeto de Cristóvão Colombo, porque os portugueses já tinham uma rota para dizer que era sua, para chamar de sua. E o outro fato que não ajudou muito Cristóvão Colombo nessa tentativa de conquista do investimento de Portugal foi o fato de que o seu projeto previa que as navegações elas deveriam partir de Lisboa em linha reta para o oeste até fazer uma viagem de circunnavegação no planeta até chegar às Índias. O rei de Portugal, obviamente, não aceitou essa proposta, até porque no imaginário e no entendimento da população europeia naquele momento, a Terra não era redonda, a Terra era plana. Inclusive, viu, turma? Talvez o Cristóvão Colombo ele tenha sido um dos mais célebres representantes da ideia de que a Terra era redonda. Algo que hoje é completamente comum dentro das ciências, dentro do entendimento da sociedade atual, mas que naquela época ainda era vista como uma loucura, como uma alucinação de alguém que não tinha a mínima condição mental para ser um grande navegador, no caso essa pessoa, o Cristóvão Colombo. E tendo fracassado essa proposta de Colombo para com a coroa de Portugal, Colombo então oferece esse seu projeto à coroa espanhola. Obviamente o rei da Espanha, num primeiro momento, ele não acata, ele não aceita essa proposta de Colombo, mas havia também por parte do rei da Espanha toda uma pressão para que se conseguisse uma rota comercial também para as Índias. E o Cristóvão Colombo acaba insistindo nessa situação ao ponto de que o rei da Espanha acaba aceitando a sua proposta. O rei espanhol entrega a ele ali um punhado de homens e 3 caravelas, as caravelas que ficaram conhecidas historicamente como Santa Maria, Pinta e Ninha. Cristóvão Colombo, então, faz a sua viagem em linha reta, contrariando tudo que se acreditava naquele momento. Ele chega a uma região que, posteriormente, vai ser chamada de América. Obviamente, o Cristóvão Colombo, quando chega aqui em nosso continente, ele não tem a exata noção do tamanho do território onde ele havia chegado. Então, ele acreditava que ali era só uma ilha onde ele tinha chegado, Ele faz algumas viagens até o continente americano. Essa primeira chegada dele, essa primeira estadia dele no continente vai acontecer no ano de 1492, ano inclusive que a historiografia tradicional, a historiografia de forma geral, considera como o ano da descoberta da América. O Cristóvão Colombo, portanto, vai fazer esse processo, vai voltar para a Espanha com algumas especiarias, também com alguma quantidade de ouro. Isso vai fazer com que o rei espanhol ele mude suas concepções em relação às grandes navegações e comece a investir mais no Cristóvão Colombo e em suas expedições.
O Colombo vai fazer algumas expedições. A última vez que ele vai estar no continente americano vai ser no ano de 1502. Algum tempo depois ele vai acabar falecendo. E no ano de 1506, o navegador Américo Vespúcio vai fazer uma navegação histórica, porque ele vai andar de ponta a ponta no continente, e quando ele chega, inclusive, na Espanha, ele fala ao rei da Espanha que o que Cristóvão Colombo havia descoberto, na verdade, não era uma ilha, nem um conjunto de ilhas, e sim um continente muito maior do que o continente europeu. Obviamente, uma notícia desse tipo e desse porte gera uma série de burburinhos no continente europeu nesse momento. Uma corrida em direção ao continente americano, ela estava se iniciando naquele momento. E essa corrida ela foi feita e ela foi disputada ali principalmente pelos dois países que mais se destacaram nesse processo, que foi justamente a Espanha e Portugal. Essa disputa entre portugueses e espanhóis pelo controle do continente americano vai chegar ao ponto de que vai ser necessário a Igreja intervir nessa disputa, tendo em vista que tanto Espanha quanto Portugal eram dois países de extrema maioria católica. O Papa vai interferir, vai conciliar essa disputa no momento em que é assinado o Tratado de Tordesilhas, que divide o Novo Mundo, ou seja, o continente americano, entre portugueses e espanhóis. Turma, em relação à continuidade, né, desse processo das grandes navegações, nós temos agora o início do período de colonização do continente americano. Essa colonização ela vai se dar em três frentes. Aqui nós vamos ter a América Portuguesa, que posteriormente vai ser chamada de Brasil, e nós temos também a América Espanhola, que vai ser amplamente dominada pelos espanhóis, e nós vamos ter nesse momento, inclusive, dois nomes que vão se destacar dentro desse processo de colonização espanhola no continente americano. Ali na região do México, do atual México, nós vamos ter a presença do espanhol, do conquistador espanhol Hernán Cortés. E aqui na América do Sul nós vamos ter o Francisco Pizarro, outro grande conquistador espanhol, que vai subjugar o Império Inca e vai dominar toda aquela região, fazendo e dando, né, e obtendo vários lucros para a coroa espanhola naquele momento. Pois bem, meninos, a partir daqui nós começamos uma longa história de colonizações, tanto de Portugal quanto da Espanha, quanto a entrada de holandeses, de franceses, de ingleses no continente americano. Esses conteúdos aí nós vamos deixar para uma próxima aula. Eu espero que a nossa aula de hoje tenha contribuído com os estudos de vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!